Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Concurso na Educação. Veremos agora uma questão que versa sobre Piaget. Prova de pedagogo, município de Tuntum, professor de inclusão, banca Concep. Questão número 12, um tempinho para quem quiser ler e pausar o vídeo, tentar responder. Nas décadas de 70 e 80, as obras e teorias de estágio de desenvolvimento infantil de Piaget eram muito discutidas. Muitas metodologias foram elaboradas, escolas foram criadas, todas baseadas na teoria desse psicólogo. Como exemplo, temos o trabalho de educadores como Emília Ferreiro e Anna Teberovsky, com o nome de Psicogênese da Língua Escrita. Como foram aceitas suas teorias no Brasil? Então, letra A. Foram bem aceitas, mas não chegaram a ser implantadas por falta de aprofundamento teórico. Então, falso. Na verdade, foram bem aceitas e foram implantadas as obras e as ideias de Piaget. B. Não foram bem aceitas pelo fato de que geravam muita discriminação entre escola pública e privada. Também é falso. Não gerava discriminação. Isso não impedia, tanto na pública quanto na privada, de ser trabalhadas ideias. Letra C. Foram bem aceitas, inclusive com a abertura de escolas nos municípios de São Paulo e Porto Alegre. Então, letra C está correta. As escolas piagetianas, com as ideias de Piaget, de Montessori, de Emília Ferreiro, John Dewey, que são relativas à escola nova, o escola novismo no Brasil, começaram em São Paulo e Porto Alegre e hoje estão no Brasil inteiro. Letra D. Não teve repercussão pelo fato de que o Brasil vivia sob forte pressão da ditadura militar? Também é falso. Então, as ideias de Piaget foram sim implantadas e Emília Ferreiro foi orientanda de doutorado de Piaget, e as ideias, quando Piaget começou os seus estudos, ele era um psicólogo, né? Ele era biólogo primeiro, depois psicólogo, estudava malacologia, são os molúsculos, e aí ele passou a estudar o ser humano. E um resumo básico para termos uma noção dos principais conceitos de Piaget seriam a ideia que ele fala que o aprendizado ocorre através do conflito cognitivo. Então, sempre que a criança tem um conflito cognitivo, ela começa a aprender. E Piaget, quando ele fazia os seus estudos no laboratório de Edward Claparède, ele não se preocupava com as crianças que acertavam. Ele aplicava uma prova, quem deu conta de responder as questões, ele não se importava com essas crianças. As que ele separava para pesquisar eram as que não davam conta, as que erravam. Ele pesquisava quais foram os motivos dos erros, por que elas erravam. Então, um ponto de partida dele foi descobrir como a criança passa de um estágio para o outro do desenvolvimento. E aí ele chegou à conclusão que quando ocorre o conflito cognitivo. Então, por exemplo, você apresenta uma bicicleta para uma criança, digamos que seja uma criança de 3 anos, de 4 anos de idade, enfim, não vem ao caso. Então ele olha a bicicleta, ele nunca viu, ou já viu, mas nunca andou, ele vai começar a tentar equilibrar em cima dela. Aí o primeiro conceito que seria de assimilação. Então a criança montou na bicicleta, ele vai assimilar, bom, aqui é o equilíbrio, se eu bambear eu caio para um lado, eu caio para o outro. Então ele vai assimilar, aqui está o freio. Aqui está o pedal, se eu pedalar ela anda, se eu frear ela para. Então ele vai assimilar aquele conhecimento daquele objeto, daquela situação que lhe causou uma estranheza, um conflito cognitivo. E aí ele consegue andar de bicicleta, já tem prática, tem experiência, anda bem, domina. Em seguida, um pouco mais adiante, na vida adulta, ele vê uma moto. Bom, a moto ela é muito parecida com a bicicleta, né? Porém, ela tem mais componentes, mas a essência dela é o equilíbrio sobre 2 rodas. E aí vai acontecer o que Piaget chama de acomodação do conhecimento. Para andar de bicicleta, houve uma assimilação. E para andar de moto, houve uma acomodação. Então, ele usou aquele conhecimento da bicicleta
né, que ele já tinha e acomodou mais conhecimentos da moto. E aí ele já consegue andar de moto bem, freio, passa-marcha, farol, seta, buzina, enfim, uma série de outros componentes eletrônicos. Então, esse foi o resumo geral de como Piaget desenvolveu os seus estudos, de como se dá a passagem de um nível para o outro. E aí ele categorizou 4 estágios do desenvolvimento. O primeiro, o sensório motor, que vai do 0 aos 2 anos de idade, que é onde a criança está engatinhando, é o bebezinho mesmo propriamente que está tateando. Então não tem muita noção de ser, de objeto, de si, do mundo. Ele está no estágio sensório motor. Em seguida vem o estágio pré-operatório, que é dos 2 aos 7 anos. Então nesse estágio a criança já começa a aprender a andar, já inserida no mundo da linguagem, já começa a ter noção de si, dos coleguinhas, né? Já vai ter acesso à escola. Então, algumas funções que ela ainda não tinha no sensório motor, ela vai ter no pré-operatório. E aí, em seguida, vem o operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 anos, que é uma continuidade do pré-operatório, porém aqui a diferença do operatório concreto para o operatório pré-operatório seria a reversibilidade. Então a criança no pré-operatório, se você der uma bola para ela jogar num cano, um azul, depois uma verde, depois uma amarela, ela vai jogar as 3. Se você falar para ela, agora vai lá do outro lado e joga elas ao contrário, na ordem contrária, ou seja, fazer o processo reverso. A criança no estágio pré-operatório não consegue fazer essa reversibilidade. Então, jogar numa sequência e fazer ela retornar na sequência contrária. Então, seria essa a ideia. E, além do mais, o operatório concreto, ele é uma preparação para o operatório formal. Ou seja, aqui, para Piaget, a criança ainda está um pouco passando da parte concreta para a parte abstrata, das abstrações. E aí quando entra no operatório formal, que é dos 12 anos em diante, ou seja, fase da adolescência, aí sim a criança já consegue realizar operações matemáticas, trabalhar com abstrações. Então ela não precisa ver um objeto, ela já consegue raciocinar, desenvolver esse raciocínio lógico, saber o que vai acontecer, trabalhar com previsibilidade, com reversibilidade, uma série de outras capacidades. Então, no geral, os conceitos básicos do Piaget são esses. Foi vista aqui uma questão da banca Concept, para termos uma noção. Claro que o conteúdo é extenso, mas para o vídeo não ficar longo, né, a gente fez aqui o básico. Quem quiser pesquisar um pouco mais, rever mais coisas, aprofundar, fica aí a dica. Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até a próxima.